Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos começar com ciências e depois vamos estudar matemática. Então vamos lá. Pegue o seu caderno de ciências e vamos colocar a data de hoje. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho. De 2020. Vamos seguir estudando os invertebrados, né, gente? Vamos lá, então. Vamos estudar um pouco no livro e também no caderno. O livro você pode abrir na página 53 e 54. Muito bem. Vamos lá, então. Livro de ciências, páginas 53 e 54. Onde diz artrópodes. Isso, na aula passada nós estudamos um pouquinho sobre os invertebrados, né? E agora nós iremos entrar nos grupos dos invertebrados. E o primeiro deles são os artrópodes. Então vamos lá. Pode dar um pause no vídeo, terminar de copiar essa parte e vamos seguir para o livro. Diz assim: os artrópodes formam o grupo mais numeroso de todo o reino animal. Mosquitos, abelhas, borboletas, grilos, centopeias, aranhas, escorpiões, ciris, caranguejos e lagostas são apenas alguns exemplos de animais que pertencem a esse grupo. Muitas, né, gente? Então, você pode sublinhar aí no seu livro todos estes exemplos, tá? Mosquitos, abelhas, borboletas, grilos, centopeias, aranhas, escorpiões, ciris, caranguejos e lagostas. Sublinhe todos estes. Os artrópodes, segundo parágrafo ali, gente. Os artrópodes têm um esqueleto externo duro e resistente, que reveste e protege todo o seu corpo. As pernas dos artrópodes são articuladas, ou seja, podem se dobrar, o que permite que eles se movimentem. Os insetos, os crustáceos e os aracnídeos fazem parte do grande grupo dos artrópodes. Sublinhe essa frase também. Os insetos, os crustáceos e os aracnídeos fazem parte do grande grupo dos artrópodes. Há outros grupos menores, como os das centopeias e os das lacraias. Vamos ver agora algumas características desses animais. Os insetos são o maior grupo de animais, com mais de 1 milhão de espécies conhecidas. Baratas, besouros, moscas, formigas, mariposas, lagartas, grilos, percevejos, abelhas, cigarras e pulgas são alguns representantes dos insetos. Eles têm 6 pernas, 2 antenas e podem também ter asas. Podem, né? Então, sublinhe essa parte aí. Eles têm 6 pernas, 2 antenas e podem também ter asas. Sublinhe só até aí. Os insetos têm um par de antenas na cabeça e 3 pares de pernas. Nem todos os insetos têm asas, mas alguns têm 1 ou 2 pares de asas. Então, aqui, né, a gente vê duas imagens, né? Esse aqui primeiro é um mosquito, o Aedes aegypti, que tem 1 centímetro. Olhando na régua dá para ver que o tamanho dele assim. É um inseto e que pode transmitir doenças, né, gente? Ele tem umas pintinhas brancas, ó. Vocês já viram ele? O prof já viu também. Ele pode transmitir, né, algumas doenças, não é mesmo? Como a zika, chikungunya, dengue. Esse aqui é o louva-a-Deus, ó.
Também é um inseto. O comprimento dele é cerca de 7 centímetros. Próxima página, 54. Vamos lá. Diz assim: os crustáceos mais conhecidos têm 10 pernas e 4 antenas. A lagosta é um crustáceo, olha ali, ela vive no mar, né? Sua casca dura é bastante visível. Comprimento cerca de 30 centímetros, tamanho da régua escolar. Olha lá, as cracas, esse daqui, são crustáceos que podem se fixar em rochas ou em animais, como nas baleias. Também podem se fixar em cascos de navios. Cada indivíduo mede cerca de 1,5 centímetros. Os aracnídeos têm 8 pernas e não têm antenas. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são alguns exemplos de aracnídeos terrestres que podem se alimentar de pequenos insetos e até mesmo de pequenos vertebrados, como lagartixas. Já os carrapatos são parasitas e sugam o sangue, principalmente de mamíferos. Olha só, aqui tem um carrapato, ó, parasitando um gato. Vocês já viram um carrapato? Os cachorrinhos, quando saem na rua, pegam, né? Os carrapatos são bem pequenos, mas ficam repletos de sangue e aumentam quando parasitam um animal. Seu tamanho pode variar de 2 milímetros a 15 milímetros. 15 milímetros, 1,5 centímetro, né? E aqui são os ácaros, ó. Ilustração de ácaros. Apesar de invisíveis a olho nu, aqui a gente só pode ver no microscópio, né, gente? Os ácaros estão por toda parte, na poeira, né? Por exemplo, na poeira de tapetes e colchões, e são responsáveis por algumas alergias, né? Rinite alérgica, essas coisas assim. Bom, então vamos lá. Pegue seu caderno, vamos copiar um pouquinho sobre os artrópodes. Escreva assim. É um grande grupo, né, gente? Dentro dos invertebrados. Artrópodes. Você consegue imprimir agora. Aqui a gente vai escrever um pequeno resumo do que a gente leu agora no livro, tá? Os artrópodes formam o grupo mais numeroso copiando aí, gente. Mais numeroso de todo o reino animal. Ponto. As pernas são articuladas. Ou seja, podem se dobrar. Novo parágrafo aqui. Os insetos. Ai, prof, por que a gente está escrevendo se a gente já leu no livro? Para a gente ter registrado no caderno, gente. É bom a gente registrar, porque é um conteúdo bastante importante. E também, por quê? Porque quando nós escrevemos, a gente fixa melhor, tá bom?
os insetos, os crustáceos. Nós iremos estudar cada um deles mais adiante, gente. Os crustáceos e os aracnídeos. Fazem parte do grupo dos artrópodes, que é o maior grupo. Quase não coube, gente. Mas aqui está escrito artrópodes. Tá bom? Vai colocar mais pra frente, tá? Pra vocês enxergarem melhor. Bom, então até aqui foi assim. Os artrópodes formam o grupo mais numeroso de todo o reino animal. Ponto. As pernas são articuladas, ou seja, podem se dobrar. Os insetos, os crustáceos e os aracnídeos fazem parte do grupo dos artrópodes. Você pode dar um pause no vídeo, terminar aqui, e a prof vai continuar aqui em cima. Vamos lá. Agora vamos aqui. Insetos. São o maior grupo de animais. Eles têm um par de antenas na cabeça. Caprichando na letra, tá, gente? E 3 pares de pernas. Ou seja, 6 pernas, tá bom? Porque um par são 2, então 3 pares é 3 vezes 2. Três pares são 6 pernas. Nem todos os insetos têm asas. Aqui a prof não colocou parágrafo porque continua lá, mas não deu espaço para eu vir para cá. Nem todos os insetos têm asas. Ok, a prof vai apagar aqui, gente. Pode dar um pause no vídeo para terminar, porque a prof vai precisar apagar, tá bom? Exemplos de insetos. Barata, besouro, são insetos, né? Ó, entre duas vogais, o S tem som de Z, né, gente? Besouro, grilos, abelhas, moscas, formigas, e se vai a lista, né, gente? Vamos colocar assim 3 pontinhos ou etc. para dizer que a lista é bem longa. Então agora vamos para, aqui a gente falou dos insetos, agora vamos para os crustáceos.
crustáceos. Os mais conhecidos deles, né? Os mais conhecidos, porque são muitos, né? Os mais conhecidos possuem 10 pernas, e 4 antenas. Exemplo: lagostas. Eu coloco só um X dessa vez, tá? Pra não ficar muito longo. Exemplo: lagostas, cracas, etc. Agora vamos para os aracnídeos. Um C mudo, né? Nídeos, aracnídeos. Estão conseguindo enxergar, gente? Aracnídeos. Tem 8 pernas e não possuem antenas. Esse é o caso das aranhas, né, gente? Elas não possuem antenas. Nem os carrapatos, né? Exemplos. E X é exemplo, né? Aranhas. Até os escorpiões são aracnídeos. Escorpiões. Carrapatos. 3 pontinhos significa etc, tá? Bom, então o texto que a gente ia deixar registrado no caderno é esse, tá, gente? Coloque em pause, ó. Os insetos são o maior grupo de animais, eles têm um par de antenas na cabeça. Um par é 2, né? 2 antenas. E 3 pares de pernas, ou seja, 6 pernas. Nem todos têm asas. Exemplos: baratas, besouros, grilos, abelhas, moscas, formigas. Todos estes aqui são insetos. Crustáceos. Os mais conhecidos possuem 10 pernas e 4 antenas. Exemplo: lagostas, cracas. A gente já viu umas fotinhos no livro. Aracnídeos. Têm 8 pernas e não possuem antenas. Exemplos: aranhas, escorpiões e carrapatos. Agora nós vamos para os exercícios. Vamos lá? Pode dar um pause no vídeo, terminar de copiar e partiu! Exercícios. Vamos lá então. Número 1. Qual? Tem tudo no livro, tá, gente? As respostas. Qual a principal característica dos artrópodes? É uma pergunta, por isso nós usamos a ponto de interrogação. Número 2. Qual a classificação dos artrópodes? O prof vai dar um tempinho para vocês copiarem e responderem, e somente depois vocês terão a resposta, tá? Vocês devem colocar um pause no vídeo. Número 3. Escreva o tipo de artrópode
Em cada animal. Abaixo, né? A seguir. 2 pontos. Então, aqui, ácaros. Os ácaros são o quê? Tem lá no livro. Pulgas. As pulgas são o quê? Tem lá no livro. Escorpião. Tá botando ao lado porque não tem espaço. Escorpião é o quê? Camarões, caranguejo. Os camarões são o quê? E o caranguejo é o quê? Então, copiem, façam. Deem um pause no vídeo para vocês terminarem de copiar e tentarem responder, porque em seguida a prof já vai dar a resposta, tá bom? Muito bem. Qual a principal característica dos artrópodes? A principal característica deles é o seguinte. Primeiro vocês tentem fazer sozinhos, gente. Olha lá no livro, tá bom? Tem um esqueleto externo duro e resistente e as pernas articuladas. Ou seja, podem se dobrar, né? A gente já viu isso. Muito bem. Qual a classificação dos artrópodes? Os artrópodes são invertebrados. Número 3, escreva o tipo de artrópode em cada animal. Então, vamos lá. Os ácaros, lá na página 54. Os ácaros fazem parte dos aracnídeos. Só que eles são invisíveis a olho nu, somente com um microscópio para vê-los, né? Vamos ver quem mais. Ó, aqui também já tá dizendo, ó, escorpião é aracnídeo. Pulgas são insetos. É um crustáceo. E os camarões, crustáceos também. Então, a prof aqui já resolveu, né? Quem acertou, coloca um certinho. E quem não acertou, pode apagar e corrigir. E após corrigir, colocar um certinho, tá bom, gente? Então, nossa aula de hoje sobre os artrópodes foi apenas uma introdução. Foi esta, né? Agora vamos seguir para matemática. Você pode dar um pause no vídeo e a prof vai seguir para matemática. Pegue o seu caderno
de matemática, vamos colocar a data de hoje. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho. Nós iremos estudar o livro, tá bom? Cento e 13 a 115. Então vamos lá. Quem tem o livro em casa, abra na página 113 e a prof já enviou lá no plural também, tá, gente? Então vamos lá. Página 113 diz assim. Vou pegar uma 113 aqui. Procedimentos de adição. As torcidas. Ó, essa aqui. Leia o problema e explique aos seus colegas como você o resolveria. Na partida final do campeonato de futebol da escola, a torcida se organizou em 2 grupos nas arquibancadas. Havia 123 torcedores do time Bom de Bola, 123, então, nesse lado, né? E 132 torcedores do time Vai Que É Gol. Quantos torcedores assistiam à final do campeonato nas arquibancadas? Como você resolveria isso? A gente tem que somar, né? 123 mais 132. Mas nem sempre nós temos o lápis e a borracha no papel, né? Ixi. Então vamos lá. 3 mais 2, 5. 2 mais 3, pode fazer aí nos dedos, gente. 5. 1 mais 1, 2. Quantos torcedores haviam? 255. Ok. Observe como alguns alunos calcularam o resultado 123 mais 132 de diferentes maneiras para resolver o problema. Letra A. Bento usou o ábaco. Pegue seu ábaco, nem todos têm, né? Para calcular também. Na escola a gente tem lá. Então, olha, 1 centena, 2 dezenas e 3 unidades, né? É o 123. E agora mais 132. Então, o Bento usou azul para 123 e vermelho para 132. 132 ele botou uma argolinha na centena, 3 argolinhas na dezena e 2 na unidade, ó. Aí depois foi só somar, ó. 2 na centena é 200. 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 argolinhas na dezena é 50. E 5 argolinhas na unidade é 5. Então, deu 255. Explique cada etapa da adição que Bento realizou no ábaco. Olha só, então cada vareta dessas é uma ordem, né? Tem a ordem da centena, da dezena e da unidade. E cada argolinha que a gente coloca ali nessa vareta aqui, representa, então, a ordem ali, né? Que tá. Por exemplo, uma aqui vale 100. Se tivesse 2, 200. Se tivesse 3, 300. Na ordem da dezena, daí é dezena. Ó, 2 dezenas é 20. E aqui é a unidade. Se tem 3 ali na unidade, são 3. Ó, aqui no caso ele colocou as vermelhas que significavam a 132, né? Colocou aqui. Tinha 3 já do 3 do 123 e colocou mais 2 do 2 aqui do 132, ficou 5. É bem legal esse ábaco. Letra B. Vera usou um quadro de ordens. Acompanhe o que ela fez e complete a resposta. Juntei as unidades, depois as dezenas e para terminar, as centenas. Ó, ela fez como a gente, ó. Aqui a ordem da centena, aqui da dezena e daqui da unidade, né? Muito bem. Opa, ficou torto. Não pode ficar torto, né? Então, a gente somou aqui a unidade, colocamos aqui embaixo, sempre número embaixo de número, senão não dá certo, né? 3 mais 2 dá 5, 2 mais 3, que é a dezena, dá 5 e 1 mais 1 dá 2.
Então, quantos torcedores haviam nas arquibancadas? Havia 255 torcedores nas arquibancadas. Página 114. A venda de pãezinhos, diz assim, aqui nessa página. Número 1. Forme uma dupla para ler e trocar ideias sobre como resolver o problema abaixo. Depois mostrem a resolução de vocês para a turma. Então, vamos lá. José fez algumas anotações sobre o número de pãezinhos vendidos no último final de semana na padaria Pão Gostoso. Sábado de manhã, 136 pãezinhos. E de tarde, 128 pãezinhos. No domingo de manhã, 240 pãezinhos. E de tarde, 175 pãezinhos. Quantos pãezinhos foram vendidos no sábado e no domingo? Vamos fazer a conta, né, gente? Para descobrir o total de pãezinhos vendidos no sábado, vamos calcular o resultado 136 mais 128, de diferentes maneiras. 2. Observe esse cálculo realizado com material dourado. Nós já conhecemos também, né, gente? Faça você também o cálculo com as suas fichas do material dourado. Bom, nosso material dourado ficou lá na sala, né? Mas vamos observar aqui. Então, 136 é uma placa, né? Que representa 100 quadradinhos, tem 100 quadradinhos. O 30 aqui são 3 plaquinhas dessa, né? E 6 são 6 quadradinhos, ó. Aqui 136 e aqui 128. Também tem 100, 2 plaquinhas da dezena e 8 unidades. Muito bem. Aqui, ó, como aqui tem 8, aqui tem 6 e aqui tem 4, eles trocaram por uma barra maior. E ficou só 4 quadradinhos de unidade. Letra A. Por que trocamos 10 cubinhos pequenininhos, né, quadradinhos, por uma barra? Porque uma barra são 10 juntos, né? Mais fácil. Daí tira então aqueles tudo solto e troca por um, que é melhor, né? Que equivale à mesma coisa. 10 cubinhos são trocados por uma barra, pois 10 unidades equivalem a uma dezena, é a mesma coisa. Depois de juntar as peças e realizar a troca, obtemos assim. Ó, são 2 placas grandes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque juntamos aqui. 6, ó, plaquinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barrinhas, né, gente? E 4 unidades. Letra B, quantos pãezinhos foram vendidos no sábado? Então, vamos contar pelo material dourado. 200, e 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 4. Então, o total é 264 pãezinhos. E página 115. No ábaco, representamos os números que estão sendo adicionados, ó. Em seguida, fazemos uma troca e chegamos ao resultado. Faça você também. A mesma conta, só que no ábaco. Agora, explique a troca das 10 argolas no pino das unidades, ó, por uma argola que colocamos no pino das dezenas. Porque 10 unidades equivale a uma dezena. Número 4. Podemos também usar o quadro de ordens, que é a nossa continha, né, gente? Aquela continha normal. Centena, dezena e unidade. Somamos primeiro as unidades, né? Depois a dezena e por último a centena. 5. Troque ideias com seus colegas sobre as 3 maneiras de calcular a adição e resolver o problema. Qual delas você prefere? 6. Agora em dupla, calculem o total de pãezinhos vendidos no domingo. Agora no domingo, gente, ó. 240 de manhã e 175 de tarde. Usem as fichas do material dourado. Nesse caso, se ficou na sala, não precisa, tá, gente? Depois, represente o resultado com o desenho das fichas do material. Se você souber desenhar, pode desenhar. Se não, você pode fazer a continha com a ordem aqui, da centena, dezena e unidade, tá bom? Daí, você pode fazer a conta aqui dos pãezinhos vendidos no domingo. 240 mais 175, tá bom? Agora, faça o mesmo cálculo usando o ábaco, se você tiver em casa. E ao final explique como você fez. Então, a aula de matemática é até aqui. Faça com atenção, lá no plural a prof já enviou.
Super beijo da Prof e tchau, tchau. Até amanhã, gente.